revólver isso? Há séculos de Washington, Luiz! Acabou a mamata. Estamos adentrando uma nova era. Um governo do povo, para o povo, sob a égide do grande Getúlio Vargas! Sejam bem-vindos, militares corajosos! Tchau, querido! Agora vai! Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre a Era Vargas. É um conteúdo que ele é dado após a Segunda Guerra Mundial, porém, ele não acontece depois da Segunda Guerra Mundial, e sim durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos entender aqui um pouco. Bom, hoje a gente já inicia falando sobre o governo provisório. É uma das fases da Era Vargas, ou seja, quando Getúlio Vargas ele adentra no governo brasileiro, ele acaba com a antiga política das repúblicas oligárquicas. Lembra? São Paulo, Minas e a alternância do poder do Brasil? Isso aí. Vocês vão ter que voltar também um pouco em crise de 1929, porque isso tudo vai ser uma das causas que vai levar à Revolução de 1930, que nós vimos em movimentos da década de 30 lá no vídeo sobre República Velha. Vamos lá, governo provisório. Antes de se ter um governo, vai acontecer a Revolução de 1930. Revolução ou golpe. Bom, revolução seria da perspectiva da indústria, da elite industrial brasileira. Ele tá tentando pegar aqui. A Revolução de 1930, então, a gente vai ser o quê? Vai ser uma série de acontecimentos que vão ocorrer na década de 30, em que vão tirar o presidente Washington Luiz e vão pôr Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas ele concorre às eleições, porém ele perde e vai haver uma suspeita de fraude eleitoral. Então, quem teria vencido as eleições e quem assumiria a presidência depois de Washington Luiz seria Júlio Prestes. Vai ter uma união de alguns estados como Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, vão se unir, vão formar a Aliança Liberal e não vão aceitar isso, vão considerar uma fraude e vão simplesmente tomar o poder na força, juntamente com o movimento tenentista que a gente já viu que era, ok? Então, tirando o Júlio Prestes do poder, eles colocam o Getúlio Vargas lá, que pode ser considerado por alguns historiadores revolução ou golpe. Revolução da perspectiva de uma elite industrial. Então acreditava-se que o quê? Houve uma grande mudança abrupta no sistema político e econômico do país a partir do momento que Getúlio Vargas incentivava a indústria, a industrialização do país. Vamos lembrar, antes de 1930 aconteceu a crise de 1929, que foi uma crise que atingiu todos os países capitalistas, mas principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o maior importador de café. E quem é o maior ou a maior produtora de café? O Brasil. E onde estava concentrada essa produção de café? Em São Paulo. Então percebam, o café, entramos numa crise do café, então é uma das coisas que motiva essa revolução, a economia. Então a agricultura não era mais o que dava dinheiro. Então o que agora dá dinheiro? A indústria. Então a gente precisa se industrializar. Basicamente isso. Em 1930, Getúlio Vargas ele consegue entrar por meio de uma revolução ou golpe. Golpe, então, seria porque o movimento operário tinha começado a conseguir mais influência política e eles acreditavam que iriam chegar no poder dessa forma. Então, Getúlio Vargas entrando no poder à força, usando os tenentes, seria impossível que os movimentos operários conseguissem ascender, já que ele estava apoiando as elites industriais. Ok, vamos lá. Governo provisório. Visava, então, reorganizar a política do país brasileiro, ou seja, a gente tinha uma república oligárquica em que São Paulo e Minas governavam o Brasil por meio do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Vamos lembrar, capital do Brasil nesse período, Rio de Janeiro. A gente só vai falar em Brasília lá com Getúlio Juscelino Kubitschek, ok? Centralização do poder. Uma das coisas que Getúlio Vargas faz é centralizar o poder. Como que ele vai conseguir isso? Ele simplesmente acaba com todas as instituições legislativas do país. Uma dessas formas é dissolver o Congresso Nacional. Assim ninguém poderia vetar ou impedir de fazer alguma ação no nosso país. Nomeação de interventores, então ele retira os presidentes e coloca os interventores de sua confiança, muitos deles militares. Então, essa era uma forma dele conseguir ter uma centralização de poder maior, mesmo dentro de um país pseudo-democrático. Ok? Aumento dos impostos, então, para haver um processo de milagre econômico, e o que, para alguns historiadores e economicistas, isso vai acontecer. Getúlio Vargas ele vai conseguir aumentar 120% da economia brasileira nesse período, quando ele faz uma grande mudança de agricultura para a industrialização, que nem eu mencionei. Houve a crise do café em 1929, então Getúlio Vargas entrou no poder. Uma das medidas dele, por exemplo, é comprar milhões de sacas de café, e aí ele obriga várias pessoas a consumirem esse café gratuitamente, porque ele tinha comprado, usado o dinheiro do governo,
Só que chega um momento que ele bota fogo em milhares de sacas de café, porque não tinha mais o que fazer com aquele café. E isso foi uma forma dele conseguir industrializar o país, para segurar as pontas até a industrialização brasileira. Ok? Então vamos lá. Intervenção na educação e na saúde. Então ele vai intervir de maneira direta, tanto na educação quanto na saúde, por meio de alguns decretos e de uma legislação mais rígida por meio deles. Vai estabelecer critérios para uma organização sindical, principalmente por meio da lei sindicalista. Então, a partir da lei sindicalista, significava que qualquer sindicato só poderia existir um por categoria. Então, se eu sou operário, só pode existir um sindicato de operários. Eu acho que vocês estão conseguindo entender. Bom, e não apenas isso. Os direitos trabalhistas só seriam assegurados por meio dos sindicatos. Afinal, foi golpe ou revolução? Revolução. São Paulo, por ser maior prejudicada, por Getúlio Vargas ele entrar e simplesmente acabar com o poder do café e com a elite cafeicultora de toda a região nacional, ela vai ser a maior oposição dele, a maior oposição do governo de Getúlio Vargas. Então, a oposição paulista buscava uma autonomia, então São Paulo ela queria mais autonomia, já que Getúlio Vargas tinha acabado de centralizar o poder na figura dele. Uma Assembleia Constituinte, então eles queriam criar uma nova Constituição, já que a Constituição ainda era arcaica. Lembrando, já existia uma Constituição, porém, ela não garantia a maioria dos direitos que a burguesia atual, a elite local, gostaria de ter. Então, eles vão pressionar Getúlio Vargas a isso, para garantir os direitos paulistas, principalmente. Mudança do interventor. Então, eles queriam mudar o interventor, que tinha sido nomeado por Getúlio Vargas para ficar em São Paulo. Justamente, um dos grandes motivos era porque o interventor era pernambucano, e eles queriam essa mudança. 2 partidos em São Paulo, então, apenas. Os 2 partidos políticos de oposição mais conhecidos e mais influentes e que conseguem ascender em São Paulo e nacionalmente vai ser o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista. Eles dois vão se unir e vão formar a Frente Única Paulista. Não vai dar certo, eles vão ser derrotados, mas independente da derrota, Getúlio Vargas ele vai aceitar a mudança do interventor, então ele muda o interventor de um interventor pernambucano para um interventor paulista, e ele vai chamar a Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição. Nessa Constituição ele trazia maiores poderes para ele mesmo, para o Poder Executivo de todas as instâncias, seja ela nacional, estadual, municipal. Lembrando, Poder Executivo, Poder Administrativo do país, presidente, governador, prefeito. Voto secreto e feminino, então é nesse momento que a gente tem a figura do voto secreto e não o voto aberto e com coerção eleitoral. É uma das maiores mudanças que o governo traz. Então temos o voto secreto e as mulheres a partir de agora podem votar. Voto obrigatório, a partir dos 18 anos os homens passam a ser obrigados a votar. Isso de uma certa forma até hoje, mas hoje homens e mulheres são obrigados a votar a partir de 18. Leis trabalhistas, então nasce a base das leis trabalhistas. Com essa Assembleia Constituinte formada, a Constituição pronta, vai haver uma eleição indireta em que vai permitir que Getúlio Vargas fique no poder até 1938. Então, através do voto indireto, o que é voto indireto? O voto indireto é quando políticos votam em nome do povo. Ou seja, nós votamos diretamente, ou seja, nós escolhemos os representantes e o presidente. Porém, um voto indireto, quem a gente escolheu, escolhe por a gente. Certinho? Assim inicia-se a Era Vargas. Getúlio Vargas passa a ser presidente do Brasil e esse movimento todo fica conhecido como a Revolução de 30.